Bom, gente, vamos falar sobre a Aline Barros, sobre a postura dela num programa de televisão que deu o que falar, tanto no mundo gospel quanto no mundo secular. E mesmo que o mundo tenha falado mal da postura dela, e alguns até dizendo que respeitaram, a igreja ficou ali dividida entre elogiar a sua postura de não se deixar influenciar, mas também de criticar a sua postura do porquê que ela estava ali. Neste vídeo eu vou te falar que o problema é muito mais grave do que você possa imaginar. E também sobre um rei que fez alianças erradas e suas consequências. E em paralelo a isso, que o texto bíblico e o que aconteceu com a Aline tem a ver com o futuro do cristianismo no Brasil. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Teológica. Meu nome é Sônia, Graça e Paz. E como vocês viram no vídeo, nós vamos repercutir sobre a postura da Aline Barros num programa de rede de televisão que deu o que falar. As opiniões ficaram divididas entre se era correto dela estar lá e dela estar lá, mas ela não se influenciou. Primeiro, quem está faz tempo nessa caminhada com Deus sabe que a Aline tem ligação com a Globo desde o início da sua carreira. Na mídia secular, retrata ela como uma cantora gospel progressista. Ela fez muito sucesso com a música Consagração no grupo de louvor da comunidade da Vila da Penha. E foi só a música ter estourado no Brasil mais rápido que um relâmpago, o grupo se desfez, cada um foi para um lado e a Aline seguiu a sua carreira solo. Bem diferente do que aconteceu com Diante do Trono, que Ana Paula Valadão teve que viver uma novela levando seu grupo nas costas por anos. Naquela época, eu nova convertida, eu pensei que Deus tinha um propósito de avivamento do Brasil através de algum ministério, com a Aline cantando. Mas rapidamente todo mundo ficou chocado quando ela aparece cantando Minha Rainha pra Xuxa. Ela canta primeiro para o Rei dos Reis Consagro, mas em seguida ela chama a Xuxa de Minha Rainha. Pena que não tinha rede social na época, então a única mídia de peso era a televisão, o importante era aparecer. Aí mais tarde Deus levanta uma moça parecida com ela, que é a Ana Paula Valadão, e com o Diante do Trono realizou o propósito de Deus, que não era apenas uma carreira artística, mas sim preparar uma geração para um poderoso avivamento no Brasil jamais visto, principalmente em número de pessoas, o que trouxe muitas bênçãos para a nação. Depois ela preferiu mesmo mais a carreira e também fez aliança com a tal emissora e hoje vocês sabem o resultado. Olhando de fora, parece que a Aline está mais feliz e mais aliviada no financeiro do que a Ana, porém os frutos espirituais é que devem ser notados. Muitos justificavam dizendo que a Aline estava ali para evangelizar a Xuxa, emissora que era muito preconceituosa quanto aos evangélicos, e é até hoje, né? Gente, a Xuxa se converteu? Não. Ah, mas aí tem o livre-arbítrio, né? Tudo bem, eu quero lembrar vocês um episódio em que a Xuxa fez uma produção independente, ou então o ministro da Saúde, José Serra, criticou ela, que ela estava sendo um mau exemplo, principalmente para as adolescentes, por consequência de uma gravidez precoce para elas. E ela não gostou e meteu a boca nele e ele teve que se desculpar. A partir dali ela notou que ela poderia manipular o meio político e ideológico também. Vocês podem ver que quando a Aline cantou ao Rei dos Reis Consagro e depois cantou Minha Rainha, abriu um precedente espiritual no Brasil. Hoje tem um tal de pastor da Xuxa, o Hermes Fernandes, progressista, que está famoso justamente por ser o tal pastor da Xuxa. Então, ela não quer se submeter ao que a Bíblia disse. E aí o que ela faz? Ela subverte a Bíblia. Afinal, ela é uma rainha. Estão entendendo o lado espiritual? Entende o precedente de estar em lugares errados, fazendo alianças erradas? A Xuxa quis aquela voz linda, louvando ela. A Aline é a melhor cantora do Brasil, ao meu ver. Mesmo ela tendo perdido um pouco da sua voz com o tempo, mas ela é realmente a que tem mais qualidade. Porque eu ouço música internacional e ela se equivale ali às melhores. Então ela continua na sua aliança com a emissora e ela não participou daquele programa de graça, né, gente? E está aí o nosso Brasil, mergulhado na apostasia. A boca que louva o Rei dos Reis é capaz, por notoriedade e boas intenções, também de chamar Minha Rainha para qualquer uma.
Se você está preocupado com a China reescrevendo a Bíblia para permitir as igrejas cristãs abertas em seu território, e eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, você também deveria estar bem mais preocupado com o evangelho progressista de Xuxa no Brasil, que tem crescido como fermento. E na Bíblia existem inúmeros versículos que nós, a igreja, nós devemos combater este fermento, como em Mateus 16:5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. E disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E no 12, então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Uma aliança errada pode trazer muito prejuízo não só para a pessoa que fez, mas para o reino a qual ela pertence. Vamos ao filtro teológico. Em 2 Crônicas, do capítulo 18 ao 20, temos um exemplo sobre alianças erradas. O bom rei Josafá fez 3 alianças desastrosas com o reino apóstata de Israel. Uma aliança comercial, o casamento de Jorão e seu filho com Atalia, a filha de Acabe, e uma aliança militar. As alianças erradas vão acabar nos expondo a locais inadequados. Samaria havia se tornado um centro de apostasia e de idolatria, então não era um lugar para um rei temente a Deus estar. Alianças erradas nos expõem a más influências. Josafá foi mal influenciado por Acabe. Este o convenceu a lutar em uma guerra desnecessária. Acabe era uma pessoa que queria que os profetas só falassem aquilo que ele queria ouvir. Lembram da Xuxa? As alianças erradas nos expõem à desobediência. Josafá tinha ouvido a palavra do profeta Micaías e deveria ter agido de acordo com essa palavra. Deveria ter desfeito a aliança com Acabe e voltado para sua casa. As alianças erradas nos expõem também a grandes perigos. Por ter feito uma aliança errada, Josafá quase morreu. As alianças erradas nos expõem à ira de Deus. Josafá foi repreendido pelo profeta Jeú e o texto nos diz que sobre ele caiu a ira de Deus. As alianças erradas nos expõem à possibilidade de novos erros. Josafá fez uma aliança errada, desta vez com o filho de Acabe. Se por um lado o primeiro erro de Josafá deveria ter sido um aprendizado, nós também sabemos que um abismo chama outro abismo. E Josafá errou ao fazer uma aliança com Acabe. Errou em não ter dado ouvido às orientações de Deus através do seu profeta. E no final ele acabou pedindo socorro ao Senhor. Eu creio que Deus tinha um propósito de ministério muito maior para Aline Barros no Brasil. Estar incomodado no programa mundano não é virtude, ela não fez mais do que obrigação. Mas o preço que o país está pagando de ter um dia despertado uma rainha, em vez de ter ficado só com o rei dos reis, está sendo alto. O Brasil está vivendo como na parábola das 10 virgens. 5 são prudentes e 5 são loucas. Metade honrou sua aliança com o noivo e a outra metade não.